Por que realizar exercícios mesmo sentindo dor? Neste vídeo, o foco é totalmente este, pois eu sei que muitas pessoas acima dos 60 anos acabam enfrentando ali uma dor nas costas, às vezes ela tem diversos diagnósticos, artrose, tendinopatia, hérnia de disco, e elas fazem muitas vezes com que esses diagnósticos se tornem sentenças para que essas pessoas não possam realizar exercícios. Só que o que eu preciso te informar é o seguinte: se você não realizar exercícios, pelo contrário, esses problemas que você já vivencia, eles se tornarão maiores, eles se tornarão piores. Se você já sente dor, porque não necessariamente você é porque você tem uma hérnia, você tem uma artrose que você vai sentir dor, tá? Uma coisa não tem relação com a outra. Você pode ter e não sentir dor, como você pode nem ter e sentir dor naquela articulação, tá certo? Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte: quero trazer um exemplo. Uma pessoa que tem uma tendinopatia no ombro, tá certo? Essa tendinopatia, para quem não sabe o que é, ela é a mesma ideia da tendinite, só que é um conceito diferente, porque a gente não utiliza mais essa nomenclatura de tendinite. Mas vamos lá, entenda como uma tendinite. Se no passado você teve um diagnóstico aí de tendinite, quando eu trouxe aqui a informação sobre tendinopatia, haja como se estivesse falando da mesma coisa. Então, bora lá. Esse termo tendinopatia surge justamente porque percebeu-se esse distúrbio no tendão. Só que como é que a gente trata um tendão, Léo? Será que a gente vai tratar esse tendão com cirurgia? A gente vai tratar esse tendão com remédio? Na verdade, a melhor maneira de se tratar um tendão é com exercício. Quando você realiza um exercício, você gera uma tensão nessa estrutura do tendão que faz com que, consequentemente, se você for progressivo, se você for progredindo com a carga que você utiliza, este tendão passe a ter cada vez maior capacidade de adaptação, de sustentar cargas. Então, à medida com que você vai sustentar mais cargas, aquela dorzinha que você sentia anteriormente, ela deixa de se tornar presente no dia a dia. Porque agora, por exemplo, eu entendo o seguinte: a pessoa que vem sentindo dor, para o repouso, para o momento basal dela, que ela está ali parada, não está nem realizando nenhuma atividade, ela já está sentindo, é porque as estruturas que estão ali inseridas na articulação, como ligamentos, tendões, essas estruturas, elas não estão suportando até mesmo você parado. Então significa falar que o peso das estruturas ósseas, musculares, está fazendo com que o tendão ele fica ali ó, tentando se prender de alguma maneira aos ossos do seu corpo, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo para você entender, tá certo? Quando a gente realiza este movimento com o cotovelo, esse movimento só aconteceu, vou tirar a parte neurológica, tá certo? Para facilitar o entendimento. Esse movimento só aconteceu porque aqui eu tenho uma musculatura chamada braquial e tenho o bíceps braquial, que eles, por exemplo, o bíceps braquial tem um tendão aqui e outro tendão aqui. O tendão é como se fosse uma estrutura do músculo que não é 100% músculo, mas não é também só a cartilagem. Então, ele tem uma espécie, ele tem muita cartilagem, tá certo? No tendão, mas não é a mistura. Pense a seguinte, a parte do músculo até chegar na pontinha ali que se insere no osso é o tendão. Eu gosto de dar um exemplo com uma rede. Para quem sabe aquelas redes que você prende na janela, ó, você prende na varanda de casa, geralmente aqui em locais de turismo tem bastante para você descansar, relaxar. Então, você coloca um gancho aqui, outro gancho aqui. Na rede, você já deve ter percebido que no final da rede tem uma estrutura como se fosse um cordão. Aqui é toda de tecido, só que aqui tem um cordão branco, geralmente. Pode ser de outra cor, mas geralmente é branco. Esse cordão branco, ele seria a estrutura que é semelhante a um tendão. Então, por que eu estou trazendo essa informação? Só para você entender. Então, é aquela estrutura que não tem tecido também, tá? Mas não é 100% tecido e vai ajudar justamente a se prender ao gancho, tá? Então, o tendão ele vai se prender ao osso e ele vai gerar esse movimento. Só que se esse tendão aqui, que puxa o meu antebraço para que eu realize essa flexão do cotovelo, ele começar
apresentar um cansaço, ele falar assim, olha, Léo, eu não estou com força suficiente para puxar o seu antebraço. Ele vai sinalizar ao meu corpo com dor. E a partir do momento que eu começo a sentir essa dor, o que é que vai acontecer? Gradativamente, se eu não fizer nada, ela vai aumentar e vai ficar pior. O caminho é esse. Então, o que acontece? Como é que eu acabo com essa dor? Basicamente, estou simplificando aqui para facilitar o entendimento. Eu vou começar a fazer um exercício que trabalha a musculatura que é composta também por esse tendão. Então, a partir do momento que eu começo a fazer um exercício que trabalha esse tendão, a musculatura que está envolvida nesse tendão, esse tendão começa a sofrer adaptações, ele começa a ficar mais fortinho, ele começa a ter mais tônus, mais tensão, tá certo? Ele começa a exercer mais tensão. Então, gradativamente a força vai aumentando e eu consigo realizar este movimento sem sentir dor. Então, esse é só um exemplo, tá certo? Porque tem muitas e muitas pessoas que acreditam que após os 60 anos, alguns problemas que elas possuem não têm solução através de exercício e, pelo contrário, acreditam que o exercício vai fazer com que elas piorem. E eu quero dizer o seguinte, até quando o exercício não for intencional para o problema que você tem, o exercício vai melhorar a sua saúde de maneira global, o que vai fazer com que, consequentemente, você consiga lidar melhor com aquele problema, tá certo? Vou dar um exemplo de uma pessoa que tem uma hérnia, ou uma pessoa que tem uma artrose. Isso tudo vai acontecendo por quê? Porque o seu corpo ele passou por algum tipo de adaptação. Perceba, você não tem esse diagnóstico desde a infância. Então alguma coisa foi acontecendo que, consequentemente, mudou a sua estrutura. Só que o que é que aconteceu que mudou a sua estrutura? A gente precisa refletir e investigar. E por que eu estou trazendo essa informação? Porque às vezes as pessoas elas olham, por exemplo, para uma hérnia de disco, para uma artrose, como se fosse a causa da dor que elas possuem hoje. Só que não necessariamente. Aquilo ali, na verdade, é a consequência. É mesmo, Léo. A hérnia já é a consequência. Eu pensei que eu sentia dor por conta da hérnia. Pensei que eu sentia dor no joelho por conta da artrose. O que acontece? O seu corpo, ele sofreu algumas mudanças e as pessoas precisam entender isso. As mudanças aconteceram porque todos os dias os comportamentos que você tem, se você fica a maior parte do tempo sentado, por exemplo, estou dando um exemplo de ficar sentado, vai esculpindo, vou usar essa palavra para você entender o seu papel nessa história. Seu papel é esculpir o seu corpo. Então, seus comportamentos vão moldar a fáscia das musculaturas. Seu comportamento vai moldar as musculaturas. Seu comportamento vai moldar a posição das suas articulações. É complexo pra caramba. Eu não sei se vocês estão conseguindo compreender até aqui. Se não, pode deixar nos comentários. Mas o que eu estou querendo trazer para você é o seguinte. Todos os seus hábitos diários, eles de alguma maneira corroboraram para que você tenha desencadeado essa hérnia, para que você tenha gerado essa artrose no joelho. E às vezes você está com artrose no joelho direito, ou desculpa, aqui é no joelho esquerdo. Está com artrose no joelho esquerdo. Então, e às vezes não está nem com o direito. E às vezes está nos dois, só que tem mais desgaste em um do que o outro. Então perceba, se fosse a idade, não era para você ter nos dois, e não era para estar os dois de maneira semelhante, não necessariamente isso aconteceu. Por quê? Porque o seu corpo, você usou mais uma perna que a outra, você tem uma postura que força mais um lado que o outro, vou dar um exemplo, só o fato de eu estar parado aqui agora, ó, tô parado. Se eu fizer isso aqui, joguei meu quadril para o lado, automaticamente eu botei mais peso nessa perna. Se eu boto mais peso nessa perna, o que é que acontece com a de cá? A de cá eu já começo a deixar mais instável durante o dia a dia, porque eu vou utilizar essa região menos do que essa. Eu vou estar usando muito mais, carregando muito mais peso na perna de cá, por exemplo. Então, a partir do momento que eu redistribuo, reorganizo, muda tudo.
Então, eu estou trazendo só um exemplo para vocês entenderem que muita gente realizando cirurgia no joelho, sendo que a causa do problema dela não é no joelho. Eu postei ontem uma foto no Instagram da Mais 60 que mostrava o joelho de uma aluna que o pé dela e o quadril, pelo fato de ela era do lado de cá, pronto, era a perna direita, ela ficava dessa forma. Esse joelho e esse pé estavam totalmente desalinhados. Eu vou exagerar aqui, estava assim, ó, tá? Só para facilitar o entendimento. Se você quiser, você pode dar até uma olhadinha lá no meu Instagram, ou no Instagram da Mais 60 Oficial, tá? Aí o que acontece? Estava assim, desalinhado. Só que o que é que aconteceu? A gente trouxe o peso do corpo dela para essa perna, fez um trabalho com o pé para que ela comece a usar um pouco mais essa região, o músculo dessa região. E isso fez com que quando a gente trouxesse o quadril para cá, realinhasse o joelho e o pé. E isso já faz com que, consequentemente, ela não gere maior desgaste nessa partezinha aqui, ó, do joelho. E, consequentemente, ela não sinta dor. Porque o fato de ela estar jogando o peso dessa forma faz com que gere uma sobrecarga toda vez, ó. Só o fato de fazer isso é como se eu estivesse jogando mais e mais o joelho para cá e vai forçando mais e mais essa região. Então, se eu sentir dor aqui e meu joelho for dessa forma, é porque aqui está encurtado. As musculaturas estão muito fortes aqui e começaram a ficar muito presas aqui. Muito forte, muito presa. Aí você precisa liberar. Mas o mais comum nessa posição é sentir dor na parte de dentro. Nesse caso aqui, nessa parte de dentro, é por quê? Porque você está forçando, você está alongando demais, jogando peso nessa região. É como se você pegasse um elástico que está ali ó, se matando para não romper, super esticado, e você estivesse forçando. O risco de romper é maior. Então você acaba danificando tecidos, sobrecarregando estruturas. E por que eu estou trazendo essa informação? Só para você refletir. A maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, teriam alterações nessa nova reorganização, nessa nova postura que elas vão adotar, nesse novo modelo de se vestir, de ser, de pensar, de agir. Tudo isso vai esculpir um novo corpo. Eu preciso que você entenda isso. As pessoas não entenderam o seu papel no processo de esculpir o seu próprio corpo. As pessoas pensam que as suas dores, elas são fruto, vou dar um exemplo, trabalho. O trabalho pode sim ter potencializado, acelerado, porque pense o seguinte, vou trazer esse mesmo exemplo só para facilitar. Se você joga o joelho dessa forma para dentro, o que é que vai acontecer? Digamos que o trabalho dessa pessoa exige que ela suba escada. Todo dia que ela vai subir escada, o joelho faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Então, se no trabalho dela ela sobe muito e muito, desce e sobe escada, perceba, ela está tendo até mais atividade física durante o dia. Só que como a estrutura dela não está muito organizada, não está esculpida de uma forma que venha gerar mais e mais saúde, o que é que vai acontecer? Esse joelho vai sofrer um processo de artrose, de degeneração muito mais precoce, muito mais acelerado. Então, o trabalho, nesse caso, é a causa? Não. Só que ele potencializou. A causa é a estrutura dela, que de alguma maneira já tinha uma tendência a vir para cá, por conta dos hábitos que essa pessoa já tinha no dia a dia, ou talvez, quando ela nasceu, ela já tivesse até uma distribuição óssea articular que já tinha uma tendência a vir para essa região. Mas o mais comum é como eu falei, é porque a gente tem um lado dominante, tem isso, tem aquilo, então tudo que a gente faz acaba esculpindo o nosso corpo da forma que ele está. Então, se você está com a postura dessa forma, saiba que de alguma maneira você esculpiu essa postura. Eu postei no Instagram da Mais 60 também essa semana um exercício que eu fiz aqui que trabalha essa região da cervical, fazia esse movimento e eu mostrei uma idosa, uma senhora que saiu até em uma reportagem, que ela tem, se eu não me engano, 87 anos, que a postura dela estava assim e depois ela estava totalmente ereta. Então perceba, se você está assim, olha a reflexão disso, se você está assim,
a tendência é que você passe mais tempo olhando para baixo. Se você passa mais tempo olhando para baixo, você vai estar olhando para os pés das pessoas. Você vai perder quantos sorrisos na sua vida? Olha quantos sorrisos você vai perder. Olha quantas interações. Interação social não é só verbal. Tem gente que passa por você e faz assim. Às vezes você cumprimenta a pessoa só com um gestozinho, com a cabeça. Então, estou dando um exemplo. Às vezes a pessoa vai olhar para você, já olha diferente, já tem uma expressão facial diferente. Então, olha quantos estímulos cognitivos você está deixando de ter. E essa redução do estímulo cognitivo, volto a dizer, nosso corpo ele é integrado, todos os sistemas são integrados. Se você tem uma redução, automaticamente essa região do seu corpo, ou seja, da sua saúde, começa a se tornar vulnerável. E talvez você não tenha nenhum problema agora, com 60, com 65, mas talvez, se você mantiver esse hábito, até os 80, até os 85, você comece a vivenciar um processo de declínio cognitivo. E quantas pessoas, vocês não fazem ideia como às vezes eu fico até um pouco triste e chateado, porque eu falo, meu Deus, quanta gente está passando por problemas que não era para estar passando. Só que eu entendo que ali tem a ignorância, e a ignorância não é por essa pessoa não ter escolaridade, a ignorância é pela falta de conhecimento. Faltou alguém para esclarecer o papel dessa pessoa no ato de esculpir a sua saúde. Eu realmente não acredito em saúde com autonomia até o final da vida sem preparação. Pode acontecer? Pode, só que são raríssimas exceções. Raríssimas exceções. Essa pessoa tem que ter acertado sem querer. Vou dar um exemplo. Tem uma série na Netflix, um documentário que fala sobre as Blue Zones, inclusive até recomendo que você assista. Se eu não me engano, a série é alguma coisa assim, como envelhecer, como passar dos 100 anos. Eu vou procurar depois, se for o caso eu vou colocar até na descrição desse vídeo. Aí o que acontece? Lá eles falam das Blue Zones. O que seria essa Blue Zone? São as áreas azuis que estão relacionadas às regiões do mundo onde as pessoas vivem mais. Muitas passam dos 100 anos. E tentaram realizar pesquisas na região e entender o que é que essas pessoas fazem para que elas estejam vivendo mais. E vou dar um exemplo. Aqui ficou em primeiro lugar no quesito maior idade, né? Que tinha muitas e muitas pessoas na vila, lá numa ilha, um vilarejo lá no Japão. Se eu não me engano, fica em uma ilha. Que a maioria do pessoal tinha 103, 104. Era muito comum o pessoal ter essa faixa de idade, centenários, várias e várias pessoas centenárias. Aí o que acontece? Nessa região, eles não tinham cadeira. Olha que onda, olha que loucura. Mas eu estou trazendo loucura entre aspas, tá certo? Claro que eu estou trazendo aqui como se fosse um etnocentrismo, colocando a nossa sociedade, né? Nossa maneira de viver como a certa. Só que eu quero dizer o seguinte, não tem nada de certo e errado. Inclusive, eu acho muito legal isso. Quero até me programar para conhecer um dia. E vou documentar para vocês. Bora lá. Lá no Japão, nesse local que o pessoal não tem casa, pô, não tem casa porque não tem cadeira, não é que eles não têm cadeira pela falta de condição financeira, é uma cultura do local. Eles todas as... Olha o que a gente vai fazer, ó. Todas as vezes que eles vão se alimentar, eles precisam agachar, ficar de cócoras para comer. Ou para sentar e deitar, porque a cama fica no chão também. Fica só um pouquinho mais alto, se eu não me engano. Mas de qualquer forma, todas as vezes, olha quantas vezes no dia eles agacham, eles sentam, eles levantam. Olha quantos agachamentos por dia essas pessoas estão realizando. Olha que legal. Realmente recomendo que vocês assistam essa série, tá certo? Muito, muito, muito interessante. Então, nessa série eles trazem outros locais, na Itália. Aí, por exemplo, tem um local na Itália muito bacana. O pessoal também, se eu não me engano, já não era a maioria do pessoal centenário, mas tinha ali seus 95, alguns tinham 100, obviamente. Mas por que eu estou trazendo isso?
na Itália já tinha uma característica. Era um local extremamente inclinado. E neste local extremamente inclinado, o que essas pessoas faziam todos os dias? Vou comprar um pão. Subia a escada, subia a ladeira. Vou voltar para casa, descia. Ou o contrário, estava em um lugar alto e descia para comprar, voltava, tinha que subir. Era uma região extremamente montanhosa que eles construíram sua cidade ali, seu vilarejo, sua comunidade, naquela região. Então, a escada e ladeira para todos os lugares. Você não tem um local plano. Então, para onde você for, vai visitar fulano. Ladeira. Então, imagine uma criança crescer em um lugar assim. Então, perceba como o nível de movimento é muito alto. Nesses lugares, eles tinham até características de alimentação que eram diferentes, eles não comiam assim para se empanturrar, comiam geralmente menos. Mas por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque, na minha opinião, tá certo? Até se o estilo alimentar fosse dessa forma, mas não tivesse essa característica do movimento, eles não chegariam a tanto. Por quê? Eu já trouxe esse exemplo em um podcast que a gente gravou aqui. Eu sei que talvez você seja novo, não tenha escutado, até recomendo. Tem um podcast muito interessante que a gente já gravou aqui uns 3 ou 4, acho que uns 4 ou 5 talvez. Acho que é interessante se dar uma olhada no canal. Mas sim, vamos lá. Tem um podcast que eu até comentei o seguinte, que eu trouxe um exemplo da pessoa que começa a sofrer com sarcopenia. A sarcopenia é o que? A redução da massa magra, a redução do nível de músculo que você tem. A partir do momento que você tem menos músculo, você gasta menos energia, porque seu músculo é um composto de células e mais células musculares. Essas células musculares, elas gastam energia, elas realizam metabolismo, ou seja, diversas reações químicas estão acontecendo ali dentro. Tudo isso para você se movimentar, para uma série de questões, regular pressão, para regular quantidade de gordura, tudo isso. Mas vamos lá. Se você, quero trazer esse exemplo muito claro, tá? Se você, digamos que você gasta por dia aí 2.000 calorias e você se alimenta ingerindo 2.000 calorias. Se você gasta 2.000 e ingere 2.000, você não está nem acumulando nem perdendo. Você vai manter o seu peso. Por quê? Porque você está ingerindo a mesma quantidade que você queima. Deu para compreender até aí? Legal. Mas agora vamos lá. Você está com 40 anos. Com 50, você perdeu algumas gramas, perdeu músculo. Com 60, você já perdeu aí mais de 1 quilo de músculo. 2, 3. Cada caso é um caso, vai depender realmente do padrão de movimento da pessoa e de alimentação. Mas é o que acontece. Digamos que você perdeu, sei lá, 2, 3 quilos de músculo durante a sua vida. Aí digamos que agora, pelo fato de você ter perdido o músculo, lembra que eu falei, músculos são células. Se você perdeu essas células, seu gasto calórico aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Se seu gasto calórico diminuiu, o que é que vai acontecer? Antigamente você gastava 2.000 calorias, agora você gasta 1.600, 1.700, 1.800. Você gasta menos calorias do que comparado aos 2.000. Só que digamos que você mantém a mesma alimentação. Você come a mesma coisa no café da manhã, a mesma coisa no almoço, a mesma coisa no jantar. O que não está errado. Mas perceba a importância do exercício físico, só para você ter uma noção. Por isso que eu trouxe esse exemplo quando eu falei do pessoal da Itália e do Japão, dessas vilas que eu comentei aí, dessa série, que eles se movimentavam bastante e falei que mesmo se eles se alimentassem bem, provavelmente eles talvez não vivessem tanto. Agora você vai entender o porquê. Aí como eu trouxe, digamos que você que gastava 2.000 calorias, agora está gastando 1.600. Só que sua alimentação continua boa, continua a mesma, e você ingere 2.000. Então, se você gastava 2.000 calorias por dia, ingeria 2.000, seu peso ficava estagnado, parado. Só que se você ingere 2.000 calorias e agora, como você perdeu o músculo, você gasta somente 1.600 calorias, o que é que vai acontecer? Sobraram aqui 400 calorias. Com essas 400 calorias, o que é que vai acontecer com o seu corpo? Você vai começar a acumular gordura. E nesse processo onde você vai acumulando gordura,
vem um monte de doença. Gordura visceral vai ficar elevada, aí vem gordura no fígado, aí vem placa de gordura nos vasos sanguíneos, aí já aumenta o risco de doenças cardíacas, aí já vem alteração no colesterol, aí já aumenta a resposta cardíaca, daqui a pouco você está cansando com mais facilidade, porque você está com menos músculo, já está andando com dificuldade. Aí estímulo cognitivo já reduziu porque você ficou em casa, não está saindo tanto. Porque se você está com menos músculo, você vai ter mais ou menos facilidade para andar? Menos facilidade. Então, se você agora vai andar, vai em uma praia, você já, consequentemente, gasta mais energia, se cansa mais, aí você fala, poxa, eu não vou não. Foi muito cansativo esse dia para mim. Vou ficar descansando. Aí você começa a se limitar, e bola de neve de problema, e bola de neve de problema, é como eu costumo dizer. Talvez hoje você tenha um problema. Só que se você não der atenção, isso vai gerar uma bola de neve que, se você não tinha energia para resolver um problema, agora você vai ter energia para resolver três? De fato você tem, só que eu digo energia cognitiva. Talvez você não esteja tão disposto a resolver três problemas. E você falar assim, poxa, eu não estava tendo paciência para me exercitar, agora eu vou ter que me exercitar, me alimentar bem, dormir cedo, isso e aquilo, e pensa, é mais difícil. Então, perceba como se exercitar é importante. Então, como o tema do vídeo desde o início foi estou com dor, faz sentido me exercitar? Eu trouxe toda essa abordagem aqui bem ampla. Eu gosto sempre de trazer essa visão ampla para você conseguir olhar em várias direções diferentes e perceber as diversas consequências que a gente pode ter e como o exercício pode estar interferindo em cada uma delas, ou a ausência do exercício pode estar interferindo em cada uma delas. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você chegou aqui até o final, quero te pedir só um favor, tá certo? Como eu gravo o vídeo, às vezes não sei quem ficou até o final, eu queria te pedir para você escrever aqui nos comentários, deixa eu ver. Escreve, vamos lá. Meu Deus, deu um branco agora. Banana. Banana? Meu Deus, pronto, banana. Gabriel deu a sugestão aí de escrever banana. Então, se você ficou aqui até o final, escreve banana nos comentários, que aí eu vou saber que você. Não, mas banana não tem nada a ver com exercício, não. Mas tem que ser algo nada a ver, pra Pronto, galera não vai, entender. banana então. Então, escreve banana, eu vou ficar ciente que você chegou até aqui. E quero te pedir o seguinte: se você conhece pessoas com esse perfil semelhante ao seu, que tem essa humildade intelectual, que tem essa característica de sabedoria, que não é sobre. Sabedoria não é sobre conhecimento, acúmulo de conhecimento, mas é sobre ter essa característica de humildade intelectual para continuar se desenvolvendo, aprendendo mais e mais. Então, se você conhece pessoas assim, ou você tem pessoas ao seu lado que você gostaria que tivesse um pouco mais dessa visão, envia esse vídeo para essa pessoa, compartilha com ela, eu acredito que você vai somar muito, muito mesmo. Acho que as conversas que a gente costuma ter aqui na Mais 60, nesse canal, costumam ser bem enriquecedoras. Eu espero que esteja agregando e muito para a sua saúde. Então, digita nos comentários banana, compartilha esse vídeo com alguém. Se você não se inscreveu ainda no canal e deseja receber mais vídeos como esse, basta se inscrever. Então, agora eu acabo me despedindo e desejo que você tenha o melhor dia de toda a sua vida. Tchau, tchau.